Doutor Gustavo, eu comentava aqui sobre os dados da Sociedade Brasileira de Hérnia, que aponta ali que esse problema chega a afetar até 25% dos adultos. Eu fiquei impressionado com esse dado. Realmente é um dado muito alto, ali cerca de 28 milhões de brasileiros. E eu queria saber do senhor quais fatores que podem contribuir para o surgimento das hérnias, o que a população, os pacientes podem observar para tentar prevenir esse problema. Perfeito. A hérnia realmente assusta todo mundo pela sua prevalência. Então é uma doença, patologia extremamente comum, vai acometer aí 1/4 da população do Brasil em algum momento da vida. As causas, a mais importante é uma predisposição genética ou hereditária, que através de 2 mecanismos, ou de uma conformação anatômica, ou uma questão metabólica do tipo de colágeno que a pessoa produz, se ele é mais resistente ou mais elástico, criam condições em que ela tem mais facilidade ou não de apresentar uma hérnia de parede abdominal. Então, disso decorre o fato de que não existe nada em específico que a pessoa possa fazer para evitar que ela tenha hérnia. Sim. Aquela pessoa que tem a predisposição, às vezes o que todo mundo pensa como causa de hérnia, que seria uma atividade física, carregar peso, coisas que seriam a causa, na verdade, isso funciona como um gatilho para a pessoa perceber que ela tem um problema. Então, uma vida saudável é importante para todo mundo, mas a hérnia especificamente, o que a pessoa tem que ficar atenta diante das possibilidades, dos sintomas da hérnia, que seriam vários lugares onde são comumente locais de hérnia, que seria na região do umbigo, da virilha, ou em locais onde você tem uma incisão cirúrgica. Diante dessa situação, aí ela tem que procurar um atendimento médico. E aí é o momento ideal para ela resolver o problema, e não existe nada em específico que a pessoa poderia fazer para evitar ter hérnia. Perfeito, doutor Gustavo. E o senhor citou essa percepção do paciente em relação à hérnia. Eu queria saber do senhor quais são os critérios que definem se uma hérnia ela deve ser operada de forma urgente ou se ali pode ser monitorada ao longo do tempo. Hoje a cirurgia é o único tratamento possível, né, para eliminar a hérnia? Perfeito. Então, a hérnia, por se tratar de um defeito na parede abdominal, ou seja, um buraco, um defeito por onde uma estrutura que é normal do abdômen do paciente passa por esse defeito, e aí gerando tanto o sintoma quanto a percepção desse abaulamento, dessa bolinha, do caroço, o que a gente tem que efetivamente que entender é que aquele paciente que tem sintoma, ele já tem indicação cirúrgica, tá? Na maioria das vezes. Um paciente que tem uma hérnia pequena, que não traz risco de complicações, principalmente as pequenas têm essa característica, não ter risco, eventualmente pode se observar e não tratar, mas sempre sob orientação médica, ok? O paciente que apresenta sintoma ou hérnias maiores com riscos de complicação, e quais são essas complicações? O encarceramento e o estrangulamento. O que é isso? É quando essa estrutura passa pelo defeito e ela não consegue retornar ao local normal dela. E aí pode acontecer dela ficar presa, aquela estrutura, e às vezes a estrutura pode ser o intestino, e entrar em sofrimento vascular. Isso pode motivar uma cirurgia de urgência de alto risco. Sim. Então, antes que isso ocorra, a gente indica a cirurgia eletiva e programada. Então, respondendo sua pergunta, as pequenas hérnias sem sintomas são possíveis de observação e postergar um tratamento cirúrgico. Mas aquelas com sintomas ou maiores, na grande maioria das vezes, vão ter indicação cirúrgica. Doutor, e essas hérnias pequenas, elas podem aumentar com o decorrer do tempo ou há aquelas que estacionam, que não apresentam um crescimento? De maneira geral, as hérnias são evolutivas. Sim.
Mas existem aquelas, principalmente umbilicais, muito pequenas, que a pessoa pode conviver com ela pela vida toda sem precisar de um tratamento específico, porque não vão ser sintomáticas e não apresentam risco. Mas, de maneira geral, as hérnias são evolutivas. Elas aumentam com o tempo, aumentam em sintoma, em volume e acabam tendo indicação cirúrgica.